Olá, meus queridos, abençoados intercessores. Nesse vídeo eu tenho uma pergunta para fazer. E esta pergunta é a seguinte: quem são os seus intercessores? Você tem aquelas pessoas que caminham contigo nos momentos alegres e também nos momentos sombrios da vida? Quem são aquelas pessoas que oram por você? Que estão prontas para caminhar com você em oração? Quem são? Se for para a gente fazer um estudo aqui na Bíblia, nós encontramos várias pessoas que estavam conectadas com alguém, estavam ali, passando pelo vale da prova, mas elas não estavam sozinhas. Por exemplo, lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 17, nós encontramos ali uma passagem em que Moisés, ele estava com Arão e Hur, e os dois estavam sustentando, seus braços ali, as suas mãos. Estavam apoiando Moisés diante daquela peleja. No Novo Testamento, também tem várias pessoas que foram ajudadas por outras pessoas. Paulo recebeu muitas orações dos irmãos da igreja primitiva. O apóstolo Pedro, quando ele estava preso, lá em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que a igreja estava orando com toda a perseverança em favor dele, que por sinal ele recebeu ali um grande milagre. E neste episódio, o próprio Jesus, em Lucas capítulo 9, 28, ele reuniu com alguns discípulos e foram para o monte para orar. A Bíblia nos diz aí, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus não andava sozinho, no sentido assim, isolado. Pelo contrário, ele tinha os seus discípulos. Ele tinha aquelas pessoas bem próximas a ele. E ele investia tempo de oração com elas. É claro que teve um momento em que Jesus, ele se retirava para orar sozinho. Isso nós devemos ter, isso nós devemos cultivar. Mas nós devemos ter pessoas que oram em nosso favor. Eu repito a pergunta: quem são os intercessores que estão orando em seu favor? Todos nós precisamos de acompanhamento. Todos nós precisamos de alguém que venha orar por nós. Todos nós necessitamos de pessoas. Nós não nascemos para andarmos sozinhos. Existe um propósito em tudo. E eu creio que é da vontade de Deus que nós devemos andar com pessoas de oração. Pessoas que estarão nos ajudando nas batalhas da vida. Quando eu olho, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo,
Em sua conversão, Deus usou Ananias para ministrar sobre a vida de Paulo. Enfim, são tantas passagens que nós encontramos na Bíblia de pessoas que não caminharam sozinhas, de pessoas que estavam em aliança com alguém em oração. Você que é casado, o seu cônjuge é um intercessor em seu favor? Você que tem amigos, seus amigos intercedem pela sua vida? Lembra da história de Jó? Ele intercedeu pelos seus amigos. Devemos interceder uns pelos outros. Seja um intercessor de alguém. Tenha pessoas que estarão intercedendo por você também. Se você não tem, olha, peça isso ao Senhor. Deus, levante intercessores em meu favor. Levante, ó Deus, pessoas que estarão ministrando em meu favor. Eu preciso. Precisamos ter pessoas que venham segurar as nossas mãos. Lembra da passagem que eu falei para você? Depois você confere aí, ó. Êxodo capítulo 17, verso 8 em diante. Esta passagem de Moisés com Arão e Hur, ela é tremenda. A Bíblia nos diz aqui, ó, versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Interessante. Quando as suas mãos estavam levantadas, ele via a vitória. Quando as suas mãos estavam abaixadas, o seu inimigo prevalecia. Vamos continuar com as nossas mãos levantadas em oração. Quem são os seus intercessores? Se você não tem, como eu já disse, peça ao Senhor. Peça a Deus, Deus, levante, Senhor, pessoas como Arão, pessoas como Hur. Levante, a Deus, pessoas como Pedro, Tiago e João. Levante, a Deus, pessoas como Ananias. Levante, a Deus, pessoas como os irmãos da igreja primitiva para orarem por mim. Peça a Deus isto. Mas, detalhe, seja um intercessor também. Eu estarei falando sobre esse assunto em um outro vídeo, em um outro episódio. Mas, neste aqui, o foco é este. Quem são os intercessores em seu favor? Eu tenho intercessores que oram por mim. Pessoas que talvez eu nunca vi na vida, mas que oram por mim. Mas eu conheço pessoas que, via de regra, às vezes eu compartilho com elas as minhas necessidades, as minhas lutas, os meus dramas. Eu aprendi a não carregar e a enfrentar certas questões da vida sozinho. Eu aprendi. Querido, nós precisamos. Eu vou orar nesse vídeo para que Deus levante intercessores em seu favor. Eu vou orar para que Deus esteja levantando pessoas como Arão, pessoas como Hur, pessoas como os discípulos de Jesus,
pessoas como Ananias para orar, para interceder, para levar a sua carga em nome de Jesus. Pessoas que estarão disponíveis para orar por você. Eu vou orar nesse sentido, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou orar por você e eu vou orar por mim, porque eu preciso de pessoas para orar por mim. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero caminhar de forma isolada, não quero. Eu quero caminhar com pessoas que estarão intercedendo por mim e eu estarei intercedendo por elas. Vamos orar. Obrigado a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Eu louvo a Ti, Deus, pela Tua graça, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós temos a certeza de que tem alguém que está intercedendo por nós. E este alguém, logicamente, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que intercede por nós. Mas nós precisamos, ó Deus, de pessoas que irão chorar conosco, de pessoas, ó Deus, que estarão intercedendo por nós, estarão orando por nós. E eu peço, levante, Senhor, intercessores em meu favor e em favor do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Eu peço isso. Nesse dia, intercessores, ó Deus, em nosso favor. Nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Deus, de pessoas abençoadas para ministrarem sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se disso. Peça a Deus intercessores em seu favor. Mas ore também. Se você plantar isto, você vai colher. Ore pela vida de alguém. Seja também um intercessor. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal em oração. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe ricamente.